igualmente. Samuel, o Brasil já foi uma monarquia, né, e agora uma república. Eu queria de você, como você analisa essa transição ocorrida em 1889? Bem, eu analiso da seguinte maneira. Já urgia, né, dentro da questão europeia, em 1848, a França havia feito já uma revolução de um caráter assim, semelhante à Revolução Francesa de 1789. É chamada Revolução de Fevereiro, ou Primavera dos Povos. Nessa revolução, a França já delegava o fim das monarquias. É lógico que a gente ainda vai ver dentro da Europa essas monarquias. E em 1848 houve uma revolução também no Brasil, em Pernambuco, através de um jornal Tífice, pernambucano, que era o chamado Revolução Praieira. E essa Revolução Praieira também já denunciava, né, o esgotamento de uma monarquia. Então fica claro para nós que eu vou tentar dividir a monarquia dentro de um esquema didático, só para a gente entender. De 1840 a 1850, nós temos uma consolidação. Dom Pedro II, ele tenta consolidar, apesar do golpe da maioridade e tudo mais, ter menoridade, ele tinha agora, nesse momento, uma maioridade. Era uma criança entre 14 e 15 anos e assumia. Houve uma tentativa dos dois partidos, Saquarema e Santa Luzia, ou Luzia, que eram partidos conservadores e liberais. É uma eleição chamada Eleições do Cacete. Dom Pedro, então, foi repressivo e fez uma política de 4 anos, ficaria um conservador, 4 anos ficaria um liberal, e isso parecia farinha do mesmo saco, porque era uma elite agrária que estava no poder, a elite do café. Nesse quadro, quando nós estamos entre 1840 e 1850, nós temos esse movimento de 1848, que a partir desse momento não houve mais nenhum movimento revolucionário, ou de caráter revolucionário, ou de se pensar revolucionariamente no Brasil, porque Dom Pedro foi extremamente incisivo. De 1850 a 1870, o Brasil entra numa era industrializadora, com a era chamada Mauá, Irineu Evangelista. Dentro desse contexto, o Brasil dá um salto, né, diga-se de passagem, um salto até então não tinha visto. E de 1870, quando a gente já tem a unificação da Itália e da Alemanha, temos em 1871 a Comuna de Paris, né, crescendo na Europa, o fim de Napoleão, não digo Napoleão, Bonaparte III, sobrinho de Napoleão Bonaparte, que havia assumido o poder. A gente então vê já um desgaste do processo monárquico. E então nós vamos ter nesse desgaste também as próprias condições de desgaste político, das reivindicações naturais. Eu não vou dizer popular porque isso fica uma forçação de barra, não havia um movimento popular, mas já havia intelectuais já insatisfeitos com a política. Independente de Dom Pedro ser bom ou mal, porque a gente não está discutindo a pessoa. Né? A pessoa era uma pessoa, a pessoa era culta, a figura dele é intocável, porque é uma pessoa inteligente, uma pessoa que viajava o mundo, sabia dos problemas que ocorriam dentro do Brasil e do mundo. Era uma pessoa que hoje eu posso usar um termo antenado, né? Uma pessoa que estava ligada aos movimentos. Mas a gente não está discutindo a pessoa, a gente está discutindo o sistema. E o sistema estava já falido, porque a própria Europa dizia isso. A gente não pode fazer uma comparação com a monarquia brasileira, com a monarquia inglesa, até porque... Eu queria fazer essa comparação, como é que o poder moderador, como é que é necessário a gente lembrar que Dom João, ele não veio por livre e espontânea vontade. Se eu pegar 1750, Marquês de Pombal, no Tratado de Madrid, e a expulsão dos jesuítas feita por Marquês de Pombal, Marquês de Pombal foi criticado quando ele colocou a tese de que o Brasil, a família real deveria morar. Ele criticou? Não, a família real de Portugal criticou. Deveria morar em Portugal. É bem diferente. Então, quer dizer, você tem uma... entenda bem, você pega um Brasil que foi colonizado, ele foi de 1500 e... Vou partir da colonização de 1534, não vou partir de 1500. De 1534, colonizado. Ele vai até 1822, dentro de uma proposta de colonização. E não estou tirando o valor aí de Dom João, mas eu quero dizer que Dom João ainda não estava, propriamente dito, ligado ao Brasil. Ele estava no Brasil por uma condição de quê? De ter sido expulso de Portugal. Mas olha só, deixa eu só interromper um pouquinho. Se ele não estava muito ligado no Brasil, Dom João,
instituições que estão aí até hoje. Perfeito, perfeito. E como é que ele não estaria ligado o projeto desenvolvimentista, né? ou não? Não, eu queria só fazer esse contraponto, né? Eu diria que ele precisava fazer com que o Brasil fosse, de fato, alguma coisa semelhante à Europa, porque era totalmente ruim viver em um Brasil que ainda não respirava os ares de uma Europa. Então ele tenta adaptar o Brasil a uma Europa. E é interessante isso. E dessa forma ele vai o quê? Ele vai crescer com o Brasil. Ele vai desenvolver o Brasil. Eu não tiro o valor de Dom João, mas eu quero deixar bem claro que não, que a família real, naquele momento foi criticado em função disso. Então, ele, na verdade, Dom João, quando vem, ele não vem por uma livre e espontânea vontade, ele vem por uma questão de necessidade, sobrevivência. Então, ele vai fazer disso, vou fazer do Brasil alguma coisa que me possa ser, vamos dizer assim, igual, aspas, mas semelhante ou mais próximo da Europa. E fez. Tem valor. Tem valor. Não estou tirando nenhum valor. Mas eu quero discutir isso. Eu quero discutir, assim, os valores, independente das pessoas, né? A gente não está aqui. Entendi. Então, quando nós temos o Dom Pedro I faz a independência, ele convoca uma Assembleia Constituinte em 1823. Essa Assembleia Constituinte de 1823 é uma Assembleia extremamente liberal, só que ele rompe essa Assembleia para criar uma Assembleia dos conservadores. Por quê? Porque a Assembleia de 1823, apelidada de Mandioca, faria um rei semelhante à Inglaterra. O rei reina, mas não governa. E ele não queria isso, né? Dom Pedro não queria. Ele não queria. Ele não veio para isso. Mas dizem, né, pelo menos a ala monarquista, vamos chamar assim, por ser republicano, que a Constituição, ela passou de todas as câmaras municipais, foi aprovada assim, democraticamente. Isso é verdade, isso é fato? Olha, depois de um golpe dado por Dom Pedro, fechando a Assembleia, criando a noite da agonia, quem poderia ser contra o monarquista? Olha só, segundo os historiadores, né, muitos historiadores declaram que o Império envelheceu junto com Dom Pedro II. Você concorda com isso? Eu concordo, em parte. Concordo e digo que envelheceu sim junto com Dom Pedro II, até porque a partir de 1870 Dom Pedro não estava muito... estava mais interessado com a questão cultural do mundo, com a invenção da máquina fotográfica, enfim. E ele delega mais poderes a ministros, a própria filha. E vai envelhecendo porque também a própria Europa, como eu já falei, de 1848, é uma Europa que não admite mais esse tipo de monarquia. Mas